Olá pessoal, tudo bem? Só na graça? Eu sou Felipe Menezes e hoje é mais um dia de vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar, pessoal, de um testemunho que eu tive acesso quando eu estava aqui verificando as pautas para gravar vídeo na internet e especificamente aqui no canal de YouTuber, do canal Teologia Central. E eu vi essa mensagem dessa moça. Eu particularmente não sei de que igreja ela é, mas que me chamou muito a atenção. Atenção ao fato que nós devemos ter as verdades ou as palavras que nos é lançada todos os dias. Muitas das vezes existem indivíduos, existem pessoas, homens e mulheres, que estão caluniando umas às outras. E muitas vezes os líderes são julgados de uma forma equivocada e acabam pagando um preço que não lhes cabe. Quero que você acompanhe o vídeo é curto, mas quando você vê o vídeo completo, você vai entender o que eu quero dizer. Veja comigo. História para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação e ouvi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa. A esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda. E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia. E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Olha isso, irmãos. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam cuidado. Eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor. Isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande, e ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor: prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte:
Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor, mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor, a amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e ele chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem ter que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais para a nossa vida. Tem mais coisas para ocupar a nossa mente, para fazer parte do nosso vocabulário, para nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer o inferno para a vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais para oferecer para nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa, ainda que seja verdade, e que não pediu perdão, que peça perdão a Deus agora e corra e peça perdão para a pessoa. Pois é, pessoal. Então aqui nós estamos diante de um caso de perda do ministério, né, de um pastor. E novamente eu não sei de que igreja
de que organização esse pastor é e de que essa moça era, provavelmente aqui, igreja adventista, tá bom? Mas o cerne da questão que eu quero que você entenda é o quão perigoso é nós julgarmos uma pessoa com base em uma opinião prévia, sem que os pormenores sejam pontuados, sem que o pingo nos i seja colocado. E se você abrir sua Bíblia comigo, por exemplo, lá na carta de Tiago, no capítulo número 3, Tiago, irmão de Cristo, ele vai escrever uma coisa muito interessante, muito relevante, principalmente para os nossos dias. E ele diz, a partir do seu capítulo de número 3, no versículo de número 2 da sua epístola: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande. O bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A grande questão, pessoal, é que se não controlarmos as nossas línguas, é aquilo que Tiago diz há pouco. Ela própria pode estar sendo incendiada pelo inferno. Mas o pior é que quando nós não pontuamos essas questões e julgamos a pessoa ou um líder por uma opinião prévia. Nós podemos citar vários exemplos aqui, não só na internet, mas também no nosso próprio cotidiano. Talvez seja mais fácil para você identificar aqui na internet. Por exemplo, nós temos o pastor Paulo Júnior, que recentemente passou por um procedimento de remoção do ministério. E me parece que da forma que ele saiu de um jeito grande. Ele saiu de um jeito mostrando que verdadeiramente ele é crente. Mas supostamente alguns começaram a surgir na internet dizendo que havia agressão à esposa, havia agressão aos filhos, havia agressão aos membros. Alguns chegaram a afirmar categoricamente que ele batia nos membros durante o culto. Alguns começaram a afirmar que, por exemplo, ele dava banho nos membros, nos meninos. Então, são questões que a Bíblia ela nos traz esses pontos que devemos observar. Espero que você entenda que nem tudo que é falado, nem tudo que é debatido necessariamente aconteceu, ou é verdadeiro, ou é da vontade de Deus. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que você possa entender que esse membro que tem na sua boca chamado língua, ele deve ser controlado. E também, quando alguém te falar alguma coisa, você deve ver os pormenores dessa situação antes de apontar o dedo e acusar um irmão. Porque como esse pastor adventista pode ganhar novamente o cargo de pastor, mas perder a família para toda a vida. Espero que Deus abençoe a sua vida, espero que Deus abençoe a sua família e você curte esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser impactadas com essa mensagem. Tchau, tchau.